Amém. Boa noite, irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo, por mais esta bênção que Deus nos dá, né? Agradecemos a Deus, cada um de nós, pelos cuidados, pela divina graça, divina misericórdia estendida, a qual nos dá esse grande privilégio de estarmos juntos mais uma vez, nesta noite, né? De quarta-feira, e cremos que Deus vai nos abençoar poderosamente. Cada vez que nós chegamos diante de Deus, nós só temos que ser abençoados por Deus, né? Que a graça e a misericórdia de Deus seja com todos os meus irmãos e minhas irmãs, é o desejo do meu coração. Estamos aqui sempre para vos trazer uma palavra de ânimo, de coragem, uma palavra que te posiciona, uma palavra que te dá condições de você estar se preparando para o dia do arrebatamento. A grande festa será, né? Que coisa maravilhosa saber que Deus realmente nunca esquece de seus feitos. Tudo que Ele promete, Ele cumpre, né? Graças a Deus por isso, né? Então estou feliz mesmo de coração por poder viver mais esse dia para juntos aqui podermos alimentarmos desta mesa farta que é a palavra do Senhor. Mas lá escondido, né? Daqueles que realmente não pode ser revelado por Deus, então está escondido para eles, né? Mas para nós que somos filhos de Deus, o maná está exposto na mesa, basta nós crermos de coração e aceitar o que Deus tem para nós, tá bom? Deus abençoe a todos quantos estão entrando aí na live e espero que o Espírito Santo guie você, meu irmão, minha irmã, que você realmente possa estar tendo grande privilégio, né? Grande privilégio na presença de Deus, alimentando mesmo o coração, a sua alma, no Espírito de Deus, estando regozijante da paz do Senhor. Tá bom? Deus abençoe a todos, que tem imenso prazer em vos cumprimentar. Esse irmão em Cristo, o pastor Roberto Santos. Eu resido aqui na cidade de Alves Machado, São Paulo. Temos um lugar de reunião aqui no Jardim São Francisco, Rua dos Alagoanos, número 15, no Jardim São Francisco, e todas as nossas reuniões são sempre às terças-feiras, às quintas e aos domingos. Terça-feira, culto de oração. Hoje, quarta-feira, aqui no escritório, também temos culto, uma live aqui, né? Graças a Deus. E toda quinta-feira também nós temos culto na igreja, no tabernáculo, e todo domingo também, né? Domingo, a partir das 18 horas, a igreja estará aberta, 18h30 começa o cântico, às 19 horas começa a meditação da palavra de Deus. E quinta-feira e terça são no horário das 7h15, né? 7h30. Mais 7 horas a igreja estará aberta, então terça é culto de oração, na quinta-feira nós sempre ouvimos aqui a mensagem de Deus enviada para nós nesse tempo, nas quintas-feiras, né? Mensagem de um profeta verdadeiro, dispensacional, que veio para nos ajudar, para ajudar a noiva a ter companheirismo com seu Deus, tá bom? Se você deseja nos fazer uma visita, então esse é o endereço que eu passei, né? Que você possa estar sempre bem-vindo, lembrando que no primeiro sábado do mês nós observamos a Santa Ceia do Senhor, como aconteceu o sábado último, né? E quando tem culto no sábado, primeiro sábado do mês, no domingo então o seguinte nós não temos culto, porque já estivemos no sábado. Mas graças a Deus por todas as bênçãos, todas as dádivas que Deus nos dá, para nós é motivo de muita alegria poder trilhar, caminhar esse caminho. Se você ainda não fez sua decisão, não sei o que você está esperando, faça a decisão. Entre em Cristo Jesus, seja batizado corretamente no batismo bíblico em nome do Senhor Jesus Cristo, tome parte e posse daquilo que é teu e se salve. Amém? Quando o mundo está se perdendo, para você se salve, tá bom? Deus abençoe a todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos continuando aqui com uma faixa musical, né? E graças a Deus já nós vamos anunciar as Escrituras.
bem cedo. As estrelas podem formar contra minha sorte, mas Cristo vem bem de manhã e tira meu medo. Amém, graças a Deus, né? Importante que Cristo vem sempre nos abençoar, né, irmãos? Que coisa maravilhosa nós estarmos assim. Nós queremos dizer aos nossos irmãos que a escritura de hoje, que vamos ler, está no livro de Paulo aos Hebreus, né? Carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 11. O verso é 1, 2 e 3 e também o verso número 6. Nós vamos meditar um pouco hoje na mensagem titulada Contagem Regressiva. Amém? Então o tema de hoje é Contagem Regressiva. Então os irmãos acompanhem suas Bíblias para acompanhar conosco. Aos Hebreus capítulo 11, verso 1 até o verso 3, depois o verso de número 6. Amém. Vamos para a Escritura então, irmãos. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Agora verso 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Amado Deus, abençoa a sua palavra em nossos corações, que cada irmão, que cada irmã, cada ouvinte que está sintonizado, outro dia poderá ouvir, que teu Espírito possa falar mais alto em nossos corações, que cada um possa estar contra Deus e que realmente o Senhor abriu um parênteses, abriu um vago para que a noiva gentia possa entrar, Senhor, de acordo com Atos 15, 14, a qual nos ensinaram que o Senhor tiraria um povo de entre os gentios para o seu nome, e nós somos da linhagem, ó Deus, dos gentios. Então o Senhor está falando conosco agora. Oxalá, provera a ti que cada pessoa que está ouvindo possa ouvir, não só de ouvido natural, mas com o ouvido da fé, ó Deus, aceitar a sua palavra em seus corações e estar cuidadosamente nas pontas dos pés,
vigiando nisso com toda perseverança, Senhor. Sabemos que os dias são maus, mas graças a Deus que ainda o Senhor está tratando conosco, ainda o Senhor está alimentando as suas ovelhas, os teus filhos. Vai chegar um dia, Pai bendito, que tudo vai parar aqui. Então nós temos que desejar agradecer a Ti por toda a estadia do Teu Espírito, toda a unção, toda a graça, toda a diretriz, tudo aquilo que o Senhor tem dado ao Teu povo. Que todos possam, Deus, estar se dando conta e apreciando enquanto temos diante de nós esse grande pão da vida, Pai. Abençoe todos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Graças a Deus, irmãos, nós temos lido uma escritura e muitas vezes nós lemos ela e sabemos que sempre nós não conseguimos escutá-la, né? Nós sabemos que a palavra de Deus é uma fonte inesgotável. Quanto mais você tira, mais ela jorra. O homem não dá conta de esgotar o amor de Deus, né? É que o profeta tem dito algo que eu sempre tenho analisado, isso é a realidade. Ele faz um quadro de um peixinho em um grande oceano e ele pode pensar, eu vou beber um pouco dessa água antes que o mar, o oceano se seque. Mas é mais fácil o oceano secar do que o amor de Deus. Amém? Sabe por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que coisa maravilhosa, irmãos, que Deus tão bondoso, Deus que sempre está ao nosso lado, sempre está ao nosso dispor, a qualquer hora do dia, hora da noite, você pode orar, que Deus vai sempre te abençoar, Deus vai sempre lhe honrar pelo esforço, né, que você tem diante de Deus. Aleluia, né? A Bíblia diz assim: socorre a um que é esforçado. Toda pessoa que se esforça, ela tem condições de subir na vida. Toda pessoa que é trabalhadora, batalhadora, né, que sempre está vencendo os obstáculos, e sempre consegue as coisas, porque Deus cumpre a sua palavra, né? Socorre a um que é esforçado, graças a Deus, né? Mas que coisa maravilhosa é isso. Mas nós temos uma escritura aqui que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Tudo que se espera, você tem que ter fé. Fé é a maneira de crer. E você tem que crer de uma maneira genuína. Você não deve crer em Deus somente por intelecto. Você tem que crer em Deus lá no seu coração, lá na sua alma, e saber que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Deus, Ele sempre está à disposição de todos aqueles que a seu tempo pode orar a Ele e Ele conceder-lhe graça para vencer a si mesmo, vencer o mundo, vencer o pecado, vencer a vaidade, vencer toda a sorte de coisas malignas que está diante de nós hoje. O Espírito Santo faz isso. E graças a Deus, que o profeta disse que o Espírito Santo esteve preso no Rio Denominacionais por quase 2000 anos, mas agora no soar, no tocar da mensagem do sétimo anjo, amém, o Espírito Santo foi liberto. Amém? O poder de Deus tem sido manifestado e está sendo manifestado no coração do eleito, unindo de coração a coração rumo à glória eterna de Deus, ao Espírito Santo fazer isso. Que coisa maravilhosa. Então, a fé é o firme fundamento, a fé é a base, né? Você vê na pirâmide, por exemplo, a fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade e amor fraternal. Então a fé é o alicerce. E toda casa, todo edifício bem fundamentado sobre a rocha, né? Todas as coisas de devido lugar, as bitolas, tudo ali, dos materiais agregados. Então, o alicerce consegue suportar a tensão, a tração das forças que vem sobre ele. E por isso que a Bíblia diz que sem fé, verso 6 aqui, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você já observou que nós vemos na Escritura que todas as coisas são possíveis que creem? E para Deus todas as coisas são possíveis. Não para o homem, para Deus todas as coisas são possíveis. Só tem uma coisa que não é possível, é agradar o homem que não tem fé. E o homem que não tem fé não agrada a Jesus. Aqui, ó, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Você tem que ter fé e saber que Ele existe, galardoador daqueles que o buscam.
e que eu tenho como o Pai querido, né? Olha que coisa maravilhosa. Então, porque por ela os antigos alcançaram testemunho. Você pode notar, Jó, todos eles tiveram fé em Deus para fazerem proezas, para acontecer algo na vida deles que hoje nós ficamos abismados. Por que não acontece conosco? Por causa disso, por causa daquilo, sendo que Deus realmente, irmãos, está trabalhando através da sua palavra. Deus trabalha através do seu porta-voz. Deus trabalha através da linhagem do seu Espírito, de maneira que confunde o mundo, confunde a raça humana. Então, sem fé é impossível agradar a Deus. Que Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, né? Mas, se tratando do meio que Deus trabalha sempre de etapa em etapa, de movimento a movimento, Deus começa a granjear um pouco aqui, um pouco ali, e vai montando aquilo que Ele sempre ordenou e preordenou. E se nós notarmos, mesmo no natural, nós vemos aí a evolução da ciência, né? Você sabe que os homens antigamente andavam, na era do profeta diz, o cavalo na carroça, ou da charrete, né? E quem tinha aquela charrete, ou aquela, para ser puxado por 2, 4, 6, 8 cavalos, são os encaços. Então veja como só que aconteceu naquele tempo, foi bom, o homem deixou de andar a pé e estava andando agora com o cavalo e a carroça, né? Mas se você observar, o profeta disse que a ciência não parou. Está na mensagem de contar regressiva, eu estou repetindo. Então veja que a ciência não parou aí. Logo surgiu a era do automóvel. Amém? Então não podia mais ficar andando devagarinho ali, demorava muito para as viagens, no tempo da carroça. Mas agora, através da combustão, né? Através do combustível e tudo mais, o motorizado, você vai onde você bem intenciona chegar, você vai e volta. Amém? A era do automóvel. Mas a ciência deu mais uma evolução, mesmo aí na era do automóvel, foi subindo, de classe, tipo de carro, cada um mais potente do que o outro. Irmãos, e sempre o natural tipifica o espiritual, pode analisar isso. Logo a ciência deu mais um passo, surgiu a era do avião, né? E o homem já não deixou para trás a era do cavalo da carroça, deixou a era do automóvel, já podia voar nas alturas, né? E cruzar céu adentro, ir para tal lugar, de país a país, estado a estado, porque ele já estava agora de uma forma mais rápida. E se você notar, cada vez que a ciência evoluía, o homem descansava mais, né? Você pode notar que no tempo do cavalo da carroça, o homem tinha que segurar a rédea para a direita e esquerda, o animal tinha que obedecer conforme a Bíblia diz, né? Por causa dos freios, ele puxava ali, colocamos freio nas bocas dos animais para que nos obedecem. A hora que tem que parar, que tem que ir. Então veja só, mas logo, e eles então mudaram do cavalo, da carroça do cavalo, e foi para a era do automóvel, logo do automóvel foi para o avião. Então cada vez que a ciência evoluía, e eles descansavam mais. Amém? Mas a ciência deu mais um passo, né? E todos aqueles que conforme foram mudando de etapa, de era, de manifestação, de movimento, eles olharam para trás e falaram, nós não andamos mais de carroça. Quem estava na era do automóvel falando, que coisa, hein? Perdemos tanto tempo andando no tempo da carroça e do cavalo, né? Aí estava se gabando com isso. Mas logo, quem andava de avião falava, nossa, muito mais rápido, mais tranquilo e tudo mais, né? Você pode observar que sempre é assim. E quem estava já lá no avião estava mais tranquilo, mais alto, mais rápido para viajar e tudo mais, né? Mas a ciência deu mais um passo e foi a era do astronauta, a era da nave espacial. Aleluia! Então ele tinha que voar mais alto e cada vez, meus irmãos, que a ciência evoluía, o homem tinha que ter mais fé. Se o homem tinha que ter fé para andar a cavalo, fé para andar na era da etapa do cavalo da carroça, e tinha que ter muito mais fé para andar de automóvel, e muito mais fé ainda para andar de avião, e muito mais fé para andar aí, ser um astronauta. Amém? Olha que coisa maravilhosa, irmãos, andar de um astronauta. Agora, se você notar, cada coisa no seu lugar, né? E o cavalo, a carroça fazia barulho, o automóvel fazia barulho, o avião ainda faz barulho,
Mas você sabe que na nave espacial, irmãos, eles estão comprimidos ali dentro. Eles tinham que ter certeza, ter fé, que eles iriam em tal viagem e voltariam em paz. Já aconteceu de muitos subirem, depois acontecer esses problemas, explodir, morrer muitos, mas eles tinham que ter confiança. Eles tinham que ter confiança. Graças a Deus. E o crente hoje escondido em Cristo, no astronauta de Deus, na nave de Deus, que é o Espírito Santo, ele está escondido das demais coisas. As velhas coisas deixaram para trás. Por isso que a Bíblia diz assim, né? Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então é uma etapa a mais na nossa vida. Nós temos que nos dar conta, irmãos, se você ainda está lá no tempo da era do cavalo da carroça, ou se você ainda está lá no tempo do automóvel, ou ainda está no tempo do avião, você precisa estar na era do astronauta. Aleluias! Veja bem, o profeta diz que quando o astronauta está ali sentado, comprimido dentro da nave, veja só, irmãos, ele não precisa fazer nada. À medida que a evolução da ciência caminhava, o homem ficava mais tranquilo e menos esforço ele fazia. Ele tinha que estar lá comprimido, esperando que tudo daria certo. Por certo, se ele olhasse para fora antes da decolagem, então sabemos que talvez muitos familiares estavam por lá, chorando, abanando e tal, dando tchau e tudo mais, e ele estava por lá de dentro e não sabia que ele estava falando por lá de fora. Por quê? Porque estava comprimido por lá de dentro. Quando o cristão está comprimido dentro de Deus, com o Espírito de Deus, na nave espacial de Deus também, ele não está ouvindo as coisas lá de fora, ele não está vendo as coisas do mundo. O mundo passa e a sua concupiscência, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre. Então ele tinha que estar ali, comprimido, crendo que tudo vai dar certo. Amém? É como o profeta diz que o Espírito Santo faz para nós, né? Quando o homem chega diante da presença da glória da Shekinah, quando o homem cruza o véu denominacional, o véu do raciocínio, o véu humano, veja só, ele passa aquele véu, e então o Espírito Santo, quando introduz ele, a glória da Shekinah, aleluia, onde está o azeite da panela dourada, e aquele homem, aquela mulher não é mais o mesmo, porque ele encontrou algo melhor, aleluia. E esse véu, irmãos, é feito da prova do batismo com o Espírito Santo, que introduz o cristão de uma dimensão, ou seja, dessa dimensão, e o transporta para a dimensão espiritual. Aleluia! E agora mesmo, creia você que estamos em lugares celestiais em Cristo Jesus. Nenhuma enfermidade poderá se aproximar quando Cristo está. Vocês sabiam disso? O profeta diz: só foi Jesus Cristo sair da casa de Lázaro, a morte entrou. Mas Cristo estando com você, as demais coisas devem ficar para trás. Então ele estava ali comprimido, e através de uma torre de controle, eles o controlaria para onde quer que fosse. E a torre de controle do crente hoje é o Espírito Santo de Deus. Não é igreja, não é movimento, não é gritos, não é choro, não é falar em língua, não é arrepios, não é algo que alguém falou e acabou dando certo, não é sonhos. Irmãos, hoje nós temos o grande poder de Deus, que é a palavra de Deus em nossas mãos. Temos a Bíblia Sagrada, temos a mensagem da hora para nós, que Deus realmente tem misericórdia de nós e nos ajude. É isso que nós precisamos ver, o que Deus está fazendo. Mas esses astronautinhos, diz que é astronauta, mas tem medo de tomar a palavra de Deus, tem medo de seguir as pegadas de Jesus, está mais preocupado em agradar a denominação, agradar a pastor, agradar o ministério, do que agradar ao Espírito Santo. Esse aí não pode ter confiança. Um homem ou uma mulher, uma vez escolhido em Cristo, ele é diferente. Mas o profeta diz aqui: mas, ao mesmo tempo, o verdadeiro e genuíno crente em Cristo tem entrado em seu astronauta. Amém? Aleluia. Através do Espírito, somos todos batizados. Aleluia. A um astronauta. Um corpo, ele pode suportar qualquer espécie de pressão. Aleluia. E você tem que estar lá comprimido, você suporta, porque você fez uma decisão de subir naquela nave. E não é demônio, não é doença, não é enfermidade, não é saudade, não é nada que faça você sair dali, não, porque você já cruzou, você está decidido. Coisa boa, louvável, uma pessoa decidida por Deus.
Ele não é decidido porque alguém cozinhou na cabeça dele, ou porque ele tem medo do inferno. Não, uma pessoa, quando Deus revela no coração a palavra de Deus, ele aceita de bom grado. E é uma pessoa abençoada. Amém? Então suporta. Eles testaram a fornalha ardente. Isso aconteceu com aqueles astronautas, Sadraque, Mesaque e Abednego. Aleluia. Eles sabiam que realmente Deus ia protegê-los. E mesmo se Deus não proteger eles mesmo assim não negariam, não se abaixaria, ajoelharia, adoraria a imagem de ver o Sadraque, que era seu amigo. Foi o nome que foi dado para Daniel. Mesmo sabendo que é seu amigo. E quando você, meu irmão, minha irmã, mesmo sabendo que as coisas, por mais simples que for, por mais grande que ela for, se ela não for pela vontade de Deus, você tem que ter discernimento da hora, do momento, de tudo que formos fazer. Porque você é um astronauta, você tem qualidade. Nem todo mundo pode entrar numa nave espacial. Nem todo mundo vai receber o que você tem recebido. E às vezes nós fazemos pouco caso disso, não levamos a sério. Mas eu creio que Deus tem seus filhos astronautas, os quais levam a sério. Porque quando você é um astronauta de Deus, você é testado. Você tem teste de fogo, ele suportará o fogo. Então não pode queimar. Veja, 7 vezes mais quente, aumentar a força da fornalha. E por mais que as tentações, as provas aumentem na sua vida, isso nunca é motivo de você tosquenejar e falar, não quero mais saber de ser cristão. Não. Se a pessoa fizer isso, é sinal que ele não é cristão. Porque o cristão permanece firme na vocação que Deus chamou ele. O cristão permanece na palavra de Deus. Aleluia. E aquilo, irmãos, é tão louvável para Deus que Deus sempre guarda. Então ele pode queimar 7 vezes mais. Ele tem tentado isto, veja, e tudo, sabem? Então os cientistas espirituais têm sido aptos a provar que eles podem suportar qualquer coisa. Tem gente que não pode suportar nada, não pode suportar um erro desse. Nós vamos concordar com o erro não, mas a pessoa errou e achou culpa, achou que não tem mais salvação para aquela pessoa. Irmãos, isso não se deve pensar. Vamos colocar tudo nas mãos de Deus. Você tem que suportar a pressão. Quando você é caluniado, é maltratado, você ouve coisas que não devia, olha, você está sendo testado. Aleluia. A Bíblia diz que repreende, castiga e prova todos quanto amam. São provas que Deus te dá. Aleluia. Infeliz de um homem, de uma mulher, de uma igreja, um lugar que não tem prova, gente. O profeta diz que o corpo mais enfermo que eu conheço hoje à noite é o corpo de Jesus Cristo. Por mais que você tente, por mais que você luta, sempre tem coisa a vencer, sempre tem problema, sai um vem outro. Mas isso não desanima você, porque você tem pedigree, aleluia, você tem qualidade, você tem crê em Deus que é maior que todos os problemas teus. Você é um cientista de Deus. Não cabeça grande de imaginação, de coisa supérflua, não. É através da revelação da palavra de Deus. Então, os cientistas espirituais têm sido aptos a provar que podem suportar qualquer coisa. Então, o verdadeiro crente espiritual tem, veja, acompanhado, veja, e a si mesmo entrado no astronauta de Deus, Cristo, crendo em todas as coisas. Uma coisa que nós temos que fazer, crer em Deus, nunca duvidar dos seus feitos, nunca achar que é incapaz, nunca achar que é possível. Quando a pessoa faz assim, ela desqualifica Deus, achando que Deus não é apto, né, para cumprir todas as suas promessas. Deus cumpre todos os seus compromissos. Aleluia! Então veja que coisa, o crente espiritual tem acompanhado a si mesmo, entrado no astronauta de Deus, Cristo, crendo em todas as coisas, colocando de lado seus credos pentecostais. Veja, ele está vindo, amém, pequenas reuniões, ele está ouvindo a contagem regressiva, e lá quando ele estava, o astronauta está sentado lá, comprimido dentro daquele aparelho, ele escuta o barulho, né? Veja só, de 9, 10, 9, 8, até eles prender fogo para subir, né? Veja só que coisa maravilhosa.
contagem regressiva. Mas nós sabemos agora, para nós como cristãos, nós temos o contrário. É uma contagem progressiva de 1 a 7. Na 7 era da igreja. Aleluias! Não está você feliz sabendo essas coisas? Esse é o astronauta de Deus, de 1 a 7. Aleluia! Veja os 7 legais da pirâmide, 7 eras da igreja, 7 olhos, 7 mensageiros, 7 espíritos de Deus enviados a toda a terra, 7 selos, 7 trovões, aleluia, 7 trombetas e tudo mais, trombeteiros. Veja como Deus trabalha com a sua matemática, como Deus faz de forma que os seus astronautas possam estar posicionados e crendo que tudo vai correr bem. Aleluia, porque foi testado e provado. Cada filho que vem a Deus, meus amados, são testados e aprovados, né? Que coisa maravilhosa, né? Então, mas ele está lá sentado em lugares celestiais em Cristo Jesus, ouvindo a contagem regressiva, as eras da igreja. Estamos na última era da igreja. Já se passou Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e agora estamos na era da Laodiceia. Aleluia, a 7ª era da igreja. E no final do capítulo 3 de Apocalipse, os astronautas de Deus, a noiva de Jesus Cristo, empreendem voo. Amém. Para os céus, glória a Deus, romper com os anos-luz, barreira do som e chegar direto na presença de Deus. Isso alegra os nossos corações, irmãos. Isso não é coisa de alguém ficar duvidando, não. Saber que realmente Deus faz isso. Deus vem descendo, veja, se manifestando e se materializando, e hoje está em nosso meio e em nossos corações, levando nós a ser esse astronauta escolhido por Deus. Por isso que Jesus falou assim: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, pois que ocultasse essas coisas dos sábios entendidos e as revelasse aos pequeninos, porque assim te agrou. Foi do agrado do Pai fazer isso. Não é porque você é bonzinho, não é porque você nasceu no lar cristão. Irmãos, ainda que é tudo bom nisso, mas é através da misericórdia de Deus, a graça, aleluia, que Ele tem sido estendida para conosco, para comigo, para com você nesta hora. Não está você feliz em saber essas coisas? Você ainda quer ficar no mundo perdido, perambulando? E a qualquer momento Deus pode vir tirar você dizendo: e aí como você vai estar? Como você chegará diante de Deus, sabendo que você não foi um astronauta que deveria estar dentro da torre de controle, dentro do raio de controle de Deus, a liderança do Espírito Santo de Deus, quando deixamos outras lideranças tomar lugar na nossa vida? Onde vai estar você naquele dia, quando cada um de nós teremos que prestar conta, né? Aqueles que chegaram lá, é claro, porque se você arrepender e acertar com Deus, essas coisas são jogadas no mar do esquecimento. Olha que coisa maravilhosa para nós, né? Então veja aqui, irmãos, ouvindo a contagem regressiva. O que é a contagem regressiva? Todas estas coisas que estão prometidas aqui, veja, está onde isso aconteceu. Todas essas coisas foram prometidas aqui, e está onde estão acontecendo. Aleluia, onde está a promessa? Aqui está onde isso aconteceu, a realização a qual Ele prometeu hoje, que está bem em nosso meio. A grande realização, a grande manifestação de Deus está bem em nosso meio, caminhando conosco. Mas muitos não conseguem compreender, muitos não conseguem enxergar, muitos não conseguem ver isso. Eles veem um grande movimento. Tem que estar afiliado a AB, a AC, a AD, ou quem quer que for. Você tem que estar alinhado com a palavra de Deus, com assim diz o Senhor, com aquilo que Deus prometeu para nós. Veja que coisa maravilhosa, a realização a qual Ele prometeu. Hoje aqui está bem no nosso meio. O que estão eles fazendo? Ouvindo a contagem regressiva. De quão longe tem isto vindo? Todo o caminho desde Lutero, a contagem regressiva, né? Justificação, santificação, 10, 9, 8, 7, 6, aleluias, graças a Deus, 5, 4, 3, 2, o que estão eles fazendo? Esperando pelo lançamento a 0 hora, amém? Nesta grande órbita a qual a igreja está apontando-se para entrar, é uma grande hora da contagem regressiva.
eu gostaria deles explicar o que eu penso que a contagem regressiva. Agora, eu penso que nós somente temos, veja só, temos passado por isso na era aqui. E agora, veja só, você observe que quando o astronauta natural está se aprontando para deixar a Terra, há uma contagem regressiva. Amém? Vai de 10 a 0. Agora, eu não tenho tentado repetir essa mensagem e dar tudo isso. Mas veja só que coisa maravilhosa. 7 é o número perfeito de Deus. Na 7 era da igreja, 7 mensageiros, os últimos mensageiros dessa era. O astronauta de Deus tem vindo. Aleluia. Vamos entrar aí dentro, vamos estar tranquilos, exuberantes, contentes, satisfeitos com a obra que Deus tem feito na nossa vida, tem feito a nossa casa, tem feito a nossa igreja. Aleluias. É isso que nós precisamos enxergar nesta hora. Não é andar através de um grande movimento, não. É um movimento, tem que ser um movimento do Espírito Santo de Deus. Então esse é o número perfeito de Deus. E agora Ele nos tem dado a contagem regressiva. Sua contagem regressiva é de 10. Veja, não é de 10, mas 7. Aleluia. Já temos passado através disso nas 7 eras da igreja. Agora encontramos que lá em Apocalipse a primeira contagem regressiva era a primeira era, a segunda contagem regressiva era a segunda era, né? 7 eras, nós estamos agora de 1 a 7. Deus teve os seus astronautas na era de Éfeso, na era de Esmina, na era de Pérgamo, de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, e agora nós fazemos parte, somos astronautas de Deus da era de Laodiceia, uma era corrupta, ímpia, moribunda, uma era mentirosa, enganosa, uma era vergonhosa, mas Deus tem o seu astronauta que está realmente vinculado ao teu espírito, não o espírito da era, mas o espírito de Deus. Olha que coisa maravilhosa para nós, é saber disso, né? Então veja, a segunda contagem regressiva, a segunda era assim sucessivamente por diante, até a 7ª contagem regressiva, aqui visível perante nós, amém, aleluia, com o quadro desenhado, que nós tivemos esta contagem regressiva, está bem diante de nós, e nós temos aí, irmãos, os 7 selos, né? Temos 7 olhos de Deus, nos preparando para ir embora, é o que fará uma disparidade, fará uma diferença dos demais, quando muitos não conseguem ver isso, não é verdade? Mas a noiva de Jesus Cristo está vendo, com os olhos da fé, crendo mais do que nunca, resignado e paciente, esperando pela vida de Jesus. Agora eu quero ler algo aqui, que muitas vezes não concordam, mas está na mensagem, eu não posso pular. O profeta diz assim na mensagem, contagem regressiva antiga, parágrafo 109. Preste muita atenção nisso. Agora, estamos na 7ª era da igreja, a era da igreja de Laodiceia, e estamos procurando por aquele grande mensageiro da segunda aparição de Elias. Veja só, na contagem regressiva, e logo que aquilo aparece, então será 0 hora para a igreja. Aleluia, a igreja toma o seu caminho para casa, vai pelo espaço, aos céus, além da lua, estrela e tudo mais, e encontra com Jesus. Amém? Graças a Deus. Estamos esperando por a segunda aparição de Elias. Nós sabemos que o ministério de Elias manifesta 5 vezes. Elias, Eliseu, João Batista, William Branham e junto com Moisés, Apocalipse 11, verso 13. Mas nessa era manifesta 2 vezes. Aleluia. Que Deus te abençoe, meu irmão. Que Deus te abençoe, minha irmã, para você distinguir isso, como funciona isso. Né? Que coisa maravilhosa. Agora, a igreja, veja sua glória, ela está separada, né? Separando algum tipo de também, algum fogo também. A igreja está pronta para partir daqui. E ela está emanando fogo. Fogo do Espírito Santo. Não é esse fogo eclesiástico, esse fogo pintado no aparente que não aquece nada. Aquela pessoa só tem teoria, glória a Deus, aleluia, para todo lado, mas não tem experiência de vida, não tem vida vivida. Mas a igreja de Deus que está espalhando o fogo do Espírito, e num desses dias, aleluia, ela empreenderá voo e vai para o céu. Glória de Deus, né?
porque na contagem regressiva nós temos, está vindo, né? Amém? Justificação, santificação, batismo com o Espírito Santo e a era da igreja de Laodiceia. Estamos no fim. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Qual é o problema? 10, 9, 8, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Aleluias! Isso nós precisamos encarar a realidade. Seja um astronauta de Deus. Em vez de ser outra coisa que não tem nada a ver com Deus, vamos passar a ser astronauta de Deus. Vamos cuidar das coisas de Deus. Vamos estar sentados em lugar de Cristo Jesus. Vamos ser batizados corretamente, se você ainda não foi batizado, em nome de Jesus Cristo. Vamos participar do ato de lavar pés, de uma ceia correta, com pomagem e vinho puro, conforme está na Bíblia Sagrada. Vamos crer na mensagem da hora, nesse grande alimento que Deus enviou para nós. Não estávamos ser felizes em saber dessas coisas? Quando estávamos perdidos na nação, não sabíamos nada dessas coisas, né? Mas graças a Deus que Deus revelou, Deus manifestou conforme está nesse tempo que estamos vivendo, né? Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, cumprir-se-á então todos os segredos de Deus, como anunciou os seus profetas desde o princípio, né? Em Atos 3:21, creio que o apóstolo Pedro diz assim: e o céu irá conter a Jesus até os tempos da restauração de tudo. Falando que enquanto não houver uma restauração, Jesus Cristo viria buscar sua noiva, porque ela estaria completa. E o céu irá conter, segurar a Jesus até o tempo da restauração. Falando que antes da vinda de Jesus Cristo tem que ter um momento de restauração. E Deus está restaurando agora nessa era da igreja. Tudo que foi perdido durante as eras anteriores, tudo que o pulgão, a locusta, a ruga, o gafanhoto comeu, tudo que o cavalo branco, o cavalo vermelho, o cavalo preto, o cavalo amarelo destruiu, Deus tem nesta era vindo através da voz, de profeta mensageiro, ele ligando todos os cabos soltos. Aleluias! E quando Deus revela isso para você, meu irmão, minha irmã, você pode caminhar tranquilo. Você dorme o seu travesseiro cegado, você assiste culto tranquilo, você tem paz no coração, porque você não é desse mundo, você é um astronauta de Deus, você é uma águia de Deus, e Deus quer que realmente seus filhos se alimentem do grande pão da vida, né? Veja, na realização natural, eles estão partindo para a lua, né? Na realização espiritual, nós estamos partindo em direção ao céu. Não dá valor, veja, não dá valor no que Deus deu para nós, não dá para nós dar mais valor em saber que vamos embora daqui. Nós somos donos, nós somos filhos do rei. Então fazemos, irmãos, por onde vale a pena, para agradar o nosso Deus, em tudo, com uma vida de conduta, uma vida de paz, segurança, de alegria, uma vida de regozijo, aleluia, uma vida de amor fraternal, uma vida de amor ágape, a vida de Jesus Cristo em nós, a esperança da glória, conforme diz a Escritura Sagrada. Amém? Então o astronauta natural está tentando encontrar um lugar na lua para ele, e nós temos um lugar no céu pronto. Ele diz: da casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar um lugar, e tendo preparado lugar, tornarei e levarei vós para comigo, para que onde estiver, vós estejais também. Aleluias! Que coisa maravilhosa isso para nós. Não está você feliz, com vontade de vencer o mundo, o pecado, a vaidade, todas essas desgraças que vêm para tentar tirar-nos da direção de Deus? Claro que dá. O Espírito Santo faz isso. Aleluia! O Espírito Santo renova o nosso coração, dá-nos nova diretriz, dá-nos novas condições de estar de pé cada dia. Aleluia! Alguém tem que estar de pé nesta hora, e a igreja de Deus está viva e eficaz, porque Jesus vive. Nós não cremos em Jesus morto, não, o Jesus ressurreto, que habita no meio dos crentes, que está vivendo através de seus filhos, das tuas filhas. Olha que coisa maravilhosa, irmão. Eu me sinto bem animado por saber que Deus ainda, Ele cuida de todos os seus filhos, né? Então, irei preparar-vos lugar. Aleluia, então voltarei. Aleluia, voarei um astronauta de volta para te apanhar. Contagem regressiva. Crê você nisso? Amém? Contagem regressiva. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Aleluia, 1, 0. O fogo começa a espalhar-se.
O ministério é coroado na glória. Oh Deus, que coisa maravilhosa. O ministério é coroado na glória. Aqui embaixo, irmãos, não há glória. Veja, se você depender de glórias humanas aqui, você está ferrado, está perdido. Mas Deus vai coroar o ministério. O ministério será coroado na glória, aleluia. O velho foguete começa a subir. Veja, não apontando em direção à lua, mas apontando em direção à glória. Amém? Ela está no além. Que coisa maravilhosa. O fogo de Deus espalhando, o poder do Espírito Santo levantando além da lua, estrelas, além de qualquer coisa que pode ser realizada. Veja só que coisa maravilhosa para nós, irmãos. Através do homem, né? Qualquer coisa além do que o homem fez. A igreja tomará seu voo nos seios de Deus, no céu. Amém? Em uma destas manhãs, amigo, o homem tem sido capaz de realizar o que ele tem através das suas coisas materiais. E Deus? Imagine se o homem faz, ele estuda e consegue as coisas, imagina só nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe, meu irmão, minha irmã. Que você seja um astronauta de Deus. Que você possa entrar nesse lugar secreto e encontrar-se com o Espírito Santo, ser batizado, ser cheio desse Espírito Santo, tá bom? Deus te abençoe no nome do Senhor Jesus Cristo. Esse é o desejo do meu coração. Graças a Deus. Glória a Deus, aleluia. As aves a cantar, a flor que surge no botão. O amor de Deus assim é, se você puder sentir, a todos vai querer contar, você vai transmitir. Quero que você conheça a felicidade igual a que encontrei, que é realidade.
Glória a Deus, graças a Deus. Deus abençoe a todos os irmãos e irmãs, no nome do Senhor Jesus Cristo. Já encerrando, chegando ao final de mais uma programação, eu desejo pedir que Deus te abençoe, tá bom? Se tem alguém doente, enfermo, necessitado nessa hora, creia na oração. Sempre nós queremos orar uns pelos outros, né? É muito bom você ver alguém feliz, contente, por ser curado de alguma enfermidade, liberto, né? Isso quem faz é o poder de Deus, não é homem nenhum. Basta você ter fé em Deus que você vai receber. Vamos orar. Amado Deus, Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, amados filhos do Senhor, mais uma vez paro na brecha, Pai, por mim, por minha família, por todos os ouvintes, aqueles que têm suas enfermidades a vencer, os seus problemas, ó Deus, com dificuldades, Pai bendito, nós colocamos em Tuas mãos. Entra com providência divina em cada casa, em cada coração. Deus, mande para fora tudo aquilo que impede, Pai, o crescimento espiritual, a cura também, a libertação, a solução dos problemas. Conceda-lhe, Pai, no nome de Jesus Cristo, a cada irmão, seja o que for que eles precisam, nós confiamos em Ti, depositamos, tiramos das nossas mãos, colocamos em Tuas mãos agora. Repreenda todo devorador, todo espírito de morte, de trevas, de desânimos, de fraqueza, de doença, seja o que for, no nome de Jesus Cristo. Dai paz, dai consolo, cura, libertação, soluções para os problemas, aleluias. Entra com providência, Pai, na vida dos teus filhos e das tuas filhas. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos, Deus abençoe a todos os irmãos, né? Nós queremos lembrar também e agradecer a todos os irmãos da conexão. Temos Tatiana Norberto de família, Paula Martins de família, temos aqui também Mateus Jesus de família, José Eliovaldo, Deus abençoe, também Geni Afonso, Deus abençoe. Se eu não falei o seu nome, é porque eu não consegui achar aqui para marcar, né? Mas Deus te abençoe e que onde chegar a minha voz, que o Espírito Santo possa te ajudar, tá bom? Seja onde for, irmãos, qualquer lugar, Deus está sempre presente, Ele é o socorro presente na angústia, na hora da prova, na tribulação. Nunca desanime, nunca se desespere, até o ponto de afastar de crer em Deus. Mas continue crendo de coração e seja salvo em nome de Jesus Cristo. Tá bom? Meu muito obrigado. Desejo no meu coração que o Espírito Santo possa sempre fazer com que vocês cresçam no crescimento e na graça de Jesus Cristo. Para que todos nós cheguemos à unidade da fé e estejamos prontos para encontrar e esperar a volta de Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe, meu muito obrigado e até a próxima, Deus permitir. E amanhã, se Deus quiser, estaremos com a transmissão também ao vivo. Ou pode ser aqui pelo YouTube, ou no Facebook, ou também Facebook e YouTube. Deus sabe melhor. Amanhã, se Deus quiser, estaremos na igreja, na transmissão, tá bom? Deus vos abençoe, meu muito obrigado e até a próxima, Deus assim nos permitir. Gratos e até lá. Boa noite a todos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fechando com mais uma faixa musical aqui. Glória a Deus. Aleluia. Não me deixe
tua mão. Ó, vem me ajudar, ó, vem me ajudar, não me deixe cair em tentação, ó, me livre e me dê. Amém. Deus abençoe também nossa irmã Laura Machado, tá bom? Deus abençoe em nome de Jesus.